As pessoas que saem da CCB e que se tornam ateus, elas são porque elas se decepcionaram com o Evangelho, elas se decepcionaram, a congregação, por exemplo, ela é responsável por essas pessoas? Eu ouvi esse discurso na internet e eu lamento informar que nem todos, ou talvez não a maioria, tá? E é um assunto que eu quero conversar com vocês aqui nesse vídeo, beleza? Então fique aí que eu vou voltar com vocês após a vinheta, não saiu daí. Não esqueça de se inscrever no canal. Meu nome é Bruno Jedrix, canal Fora da Caixa, ok? E aqui a gente fala sobre congregação cristã no Brasil. Vamos adicionar aí, caiu aqui, ó. Vamos adicionar aí nossos temas sobre religião, sobre aquilo que eu quero falar, aquilo que eu prometi para vocês que eu iria fazer. Vagarosamente a gente vai adaptando o canal para esses temas que são importantes. Mas vamos lá. Eu ouvi na internet algumas pessoas dizerem que existem pessoas que saem da CCB e elas se tornam ateus, né, como eu, que sou ateu, porque elas se decepcionam com a congregação e aí cria-se uma narrativa que a CCB, ela acaba, ela por ser uma igreja problemática, por ela não conter o evangelho, não conter o evangelho genuíno, ela é formadora de ateus. Assim, em parte, isso pode ter algum fio de verdade para determinados tipos de ateus, mas isso não é uma teoria real. Na verdade, as pessoas que falam isso, elas são um pouco ignorantes do ateísmo. As pessoas que falam isso, elas não têm noção do que é ser ateu. Ou elas estão de olho, elas estão focadas em determinados tipos de ateus. Existem, do mesmo jeito que existem diversos tipos de religiosos, existem alguns tipos de ateus, ou melhor, esse ateísmo ele pode se formar por diversos motivos, né? Entre os diversos motivos existem dois que são fundamentais, um que combina um pouco com essa lógica com que essas pessoas estão dizendo, e o outro que não tem nada a ver com essa lógica, ou com o que as pessoas estão dizendo, que é o caso onde eu me enquadro. Mas vamos lá. No ateísmo, gente, existem duas bases, né, para formar um ateu, que é o cara que se decepciona com o sistema religioso, né, baseado lá no filme Deus Está Morto. Vocês viram o Deus Não Está Morto? Aquele filme em que o professor da faculdade ele impede que os alunos sejam religiosos. É tudo ficção, como se na vida real fosse assim, mas tudo bem, é ficção. As pessoas querem desenvolver nessa narrativa. Eu estou falando isso porque eu passei isso no trabalho esses dias. As pessoas quiseram, né, descobriram que eu sou ateu, aí quiseram me questionar sobre isso, um questionamento bem legal até. Mas porque você se decepcionou. Então a gente percebe que carrega-se uma ideia de que o ateu é apenas um cara que é decepcionado com o sistema religioso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Entendeu? Existem sim ateus que são decepcionados, mas eles são minoria. E é dessa minoria em que algumas pessoas estão formando a ideia de que pessoas que saem da CCB, elas se tornam ateístas, pessoas que saíram da CCB que se tornaram ateístas é por causa da decepção com a CCB, então a CCB ela se torna um pouco culpada. Cara, isso é ignorância. Isso é uma ignorância. Que há pessoas dentro desse perfil? Lógico, a gente não pode eliminar essas pessoas, a gente não pode jogar essas pessoas de escanteio, lógico que há. E esses tipos de pessoas que se tornam ateus porque elas se tornaram tristes, ficaram tristes por causa do sistema religioso, e elas viram, cara, essas pessoas são até facilmente reconvertidas ao Evangelho. Porque uma pessoa que se torna ateísta por emoção, a gente está falando dentro do campo da emoção, uma pessoa que se torna ateu por causa da emoção, é lógico que o mesmo gatilho emocional que a levou para o lado do ateísmo da força pode acabar se tornando o mesmo gatilho emocional que a traga de volta ao lado cristão da força.
É uma lógica. Entendeu? Pessoas que são movidas por emoção, elas são suscetíveis a mudar de opinião de forma fácil, porque simplesmente foram gatilhos emocionais. Isso é natural. Então, assim, pessoas que estavam na congregação cristã no Brasil e que se tornaram ateístas por causa do fator emocional, ou seja, decepção, eu vi que o líder não prestava e agora eu me tornei ateu porque eu acredito que Deus não existe, porque é um fator emocional. Lógico que essas pessoas, elas são representadas, né, por poucas, mas elas são volúveis. Pessoas volúveis, elas podem mudar a qualquer momento, porque pessoas que se estimulam, e aí isso não importa se a pessoa é ateísta ou não, ou religiosa ou não, pessoas que são estimuladas por fatores emocionais, elas podem mudar de opinião com facilidade. Ela se torna uma cristã por fator emocional e amanhã ela pode não querer mais estar dentro do evangelho, não se tornar um ateu, mas pode não querer mais estar no evangelho porque ela é apenas fator emocional, emotivo. É uma lógica. Mas a maioria dos ateístas, como eu, são pessoas que largam a crença em Deus porque elas estudam. Não tem nada a ver com a decepção. Eu já falei isso aqui diversas vezes. O ato de eu ter saído da CCB, ele é um motivo. Aí sim, é uma decepção com o sistema religioso. Eu sempre falei aqui, a CCB ela não me representa. O sistema religioso ele não me representa mais. Mas o ato do ateísmo, ele nada tem a ver com a decepção. Entendeu? É porque em algum dado momento eu tive um olhar mais crítico para o sistema religioso e esse olhar crítico ele me fez parar, pensar e estudar. Existe uma regra, por exemplo, que a gente brinca no ateísmo, que é quando você começa a estudar a Bíblia, você se torna ateísta. É uma brincadeira, lógico, tem gente aí que estuda a Bíblia e não se torna ateísta. Mas é uma regra, uma concepção rasa, mas é às vezes muito válida, porque quando você começa a estudar, não é a Bíblia em si, não é só a Bíblia, não é pegar as passagens ali, você começar a confrontar, você está entendendo? Você começar a confrontar ali as teorias bíblicas e você, caramba, eu não tinha enxergado dessa maneira. Eu estava comentando aqui, por exemplo, com meus filhos, né, que o primeiro homicídio, ele é através de Caim, porque matou Abel. Mas se você olhar, por que Caim matou Abel? Porque ele ficou meio puto, porque Abel era um cara que dava uma oferta melhor para Deus do que ele. Mas aí qual era a oferta? Porque Caim gostava de dar fruta e Abel gostava de matar animal. E eu, como sou um cara que sou defensor dos animais, se você perguntar hoje, você gosta de gente que mata animal? Não. Entendendo? Talvez Caim ele ficou meio chateado porque, eu não gosto de matar animal. Na verdade, o primeiro homicídio registrado não foi de Caim matando Abel, mas foi de Abel matando um animal para Deus. Uma oferta, um manjar, sacrifício de sangue. Eu não estou justificando o que Caim fez. Caim é um animal. Caim é um cara que ele é sádico, perverso, ele matou. Mas se analisar com outros olhos friamente, o primeiro homicídio, né, registrado biblicamente foi de Abel matando um animal para sacrificar a Deus. É o homicídio de um animal. O homicídio é o ato de você matar. Não, na verdade é o ato de você matar um homem, um ser humano. A primeira morte, vamos colocar assim, ela é de Abel matando um animal, sacrificando a Deus. Entendeu? Mas você, quando está muito preso à religião, você não consegue enxergar dessa maneira. Você enxerga tudo é lindo porque é para Deus. Mas enfim. Então, no fundo, hoje, se eu tivesse que escolher um cara que sacrifica utilizando de frutas e um cara que sacrifica utilizando de animais, a maioria da sociedade vai dizer, não, prefiro o cara da fruta. Mas como é um contexto religioso, as pessoas vão dizer, não, prefiro Abel, porque ele era mais melhor de bom, porque ele matou em nome do Senhor Deus. Enfim, então você começa a analisar a Bíblia com outros pontos de vista. Você começa a analisar as Escrituras, você começa a analisar todo esse contexto de uma outra forma, e é lógico, você começa a partir para outras linhas de estudos, e essas outras linhas de estudos, elas começam a fazer você entender, então isso aqui não é real. Então isso aqui, por exemplo, Jó, Jonas, Ruth, Esther, são novelas. Então não são fatos reais. Então não dá para eu comparar a minha vida com a vida de Jó ou a vida da rainha Esther, porque são apenas novelas, nunca existiram. Não dá, por exemplo, para eu dizer, do mesmo jeito que Jonas
Ele foi um cara que ele recusou, ele não quis ir lá em Nínive e pregar, porque se você olhar bem, as pessoas falam de Jonas, de que Jonas foi um cara que foi lá e ele recusou, mas Jonas, o que Jonas fez? Ele não fez nada, cara. Não fez nada, ele só foi um cara rebelde, que chegou lá em Nínive e não falou nada, ele só anunciou que ia acontecer alguma coisa, mas nem o evangelho, nem as boas novas ele pregou, ele só pregou que ia se fuder todo mundo. Entendeu? E ali ele foi engolido pela baleia, e né, as pessoas dizem, não foi baleia, eu lembro até do pastor Adão, não foi baleia. Minha Bíblia diz que foi baleia lá em São Mateus capítulo 12, versículo 40. Na minha Bíblia diz que é baleia em São Mateus capítulo 12, o final do profeta Jonas. Assim, Jesus disse, assim como, né, Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, 3 dias e 3 noites, eu acho, no ventre da baleia. Então, a Bíblia diz baleia, sim, pode ser não todas as Bíblias, mas a Bíblia que eu tenho, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, atualizada, ela diz que isso, na revista e corrigida. A minha está tudo lascada, que minhas crianças rasgaram todo, mas revista e corrigida. Na revista e corrigida, São Mateus capítulo 12, 40. São Mateus 12, 40. Diz que no ventre da baleia. Está escrito aqui, ó. Está até riscado de caneta aqui, vocês não vão conseguir ler. Enfim. Aí se é erro de tradução, ou se outras Bíblias não dizem isso, aí é um debate à parte. Mas vamos lá. Então, eu comecei a enxergar de que, peraí, então eu não tenho como comparar a minha vida eu não tenho mais como utilizar esses recursos, porque não é que são mentirosos, assim, são novelas, são contos, eles não existiram. Não dá para eu falar assim, eu não tenho como reclamar da vida, porque Jó não reclama, Jó nunca existiu. Não dá para considerar determinados pontos bíblicos, porque determinados pontos bíblicos eles foram inseridos depois, como os estudos dizem, que Apocalipse é um livro que ele foi inserido depois. Ele foi canonizado, enfim, são debates à parte, qualquer pessoa pode debater, você pode discordar de mim, não tem problema, mas eu estou te dando aqui os pontos onde se forma o ateísmo racional, não o emotivo. O ateísmo racional ele não tem nada a ver com as decepções da congregação cristã no Brasil. A decepção, ela é um sentimento natural humano, inclusive divino, porque Deus se decepcionou com o homem a ponto de mandar lá o dilúvio, porque ele disse que se arrependeu de ter feito o homem. Então, se ele se arrependeu de ter feito o homem, segundo as Escrituras, então ele também teve uma decepção. Né? A decepção, se você é a imagem e semelhança de Deus, você se decepcionar é algo natural, não é algo diabólico ou ruim. Agora, o que você faz com esse sentimento de decepção? Deus, por exemplo, foi lá e matou todo mundo. Ele se decepcionou e falou assim, vou acabar com todo mundo, né? Matou todo mundo, deu dilúvio. Eu não acredito no dilúvio, mas usando o seu contexto bíblico, ele foi lá e detonou todo mundo, né? Usando o seu contexto, você que é religioso. Ele foi lá e, né, vou dar fim em todo mundo, porque quando eu tô... Cara, então tipo assim, se Deus quando ficar irritado, ele fica decepcionado com as pessoas, ele vai lá matar todo mundo. Eu ficar decepcionado com a CCB ou com qualquer outra igreja e ser um ateu não é tão ruim assim. Eu não estou matando ninguém. Entendeu? Eu não estou matando ninguém. Se eu estou matando alguma coisa dentro de um contexto cristão, seria a minha alma. Só isso, porque nem induzir os meus filhos. Minha filha está aqui, está na minha frente aqui, está passando creme no corpo aqui, ela é agnóstica e eu não induzo a nada. Ela diz que é porque ela é. O problema dela. Entendeu? Se ela crê ou não, o problema está rindo de mim. Entendeu? Então é isso assim que funciona. Está rindo de mim. É que vocês não estão escutando. Tá. Não vem olhar aqui não. Entendeu? Então, é isso aí. Então, existem 2 tipos de ateus. Existe o ateu que se torna ateu ou está no momento de ateísmo por causa dos sentimentos. É aquela conversão ou transformação, fale do jeito que você quiser, que ela é baseada em emoção. Eu não tenho emoção nenhuma em relação a isso. É só estudo científico. Hoje, praticamente, eu não me tornei apenas um ateu, me tornei um cientificista. Ou um cientificista, agora eu me esqueci o termo que se chama. Cientificista é aquela pessoa que hoje, para mim, tudo é ciência. As respostas que eu tenho para as coisas que aconteceram para mim são baseadas em ciência. Se você me perguntar, Bruno, você disse que já viu o diabo. Eu nunca vou dizer que eu não vi o diabo, porque eu acredito que eu vi, entendeu? Ele disse para mim que era o diabo, mas entenda bem, hoje, na minha cabeça, o que passa
a sua mente pregou uma pegadinha para você, entendeu? Algo que fez você acreditar nisso e através de uma catarse, através de... Eu já falei isso diversas vezes, é que eu tenho que ficar repetindo isso. Enfim, então hoje eu tenho uma leitura diferente. Eu tenho uma leitura diferente para sonhos, eu tenho uma leitura diferente para EQM, experiência quase morte. Eu tenho uma leitura diferente para visões que as pessoas têm. Eu tenho uma leitura diferente para experiências metafísicas que as pessoas têm. É natural que eu tenha essa experiência. É natural que eu me sinta assim, porque eu sou um cara cientificista. Eu parti para uma linhagem científica. E linhagem científica, a pessoa quando ela parte para uma linhagem científica, não tem nada a ver com a decepção que você teve no Evangelho. Não tem nada a ver. Se eu fosse um cara realmente decepcionado emocionalmente ao Evangelho, nem aqui eu estaria, por exemplo, ajudando as pessoas que são evangélicas. Entendeu? Então, partir para uma ideia de que a CCB, por causa dos seus problemas, ela cria ateus por causa do problema da decepção, é uma linhagem fraca, é uma linhagem de raciocínio fraca. Tá? Ela vai englobar pessoas que tiveram decepções emocionais. Elas existem? É claro que existem. Elas estão aqui espalhadas pelo YouTube? É claro que elas estão espalhadas pelo YouTube, mas elas são minoria. A maioria das pessoas, a maioria, e é imensa, esmagadora, a maioria das pessoas que se tornaram ateístas e essas pessoas têm raízes na CCB é por causa de estudo. Não é por causa da decepção com a CCB. Não é porque a CCB é tão ruim, né, como algumas pessoas dizem, de pregar o Evangelho, que acaba transformando essas pessoas em ateístas. A pessoa, quando ela começa a pensar, ainda que a CCB fosse uma igreja muito boa, ela se tornaria ateísta do mesmo jeito. Porque é um processo natural. As pessoas que são pensadoras, elas em algum momento elas vão passar por esse processo natural. Tanto é verdade que existe uma quantidade gigantesca de ateístas que saíram das igrejas reformadas, que saíram das igrejas presbiterianas, que saíram das igrejas católicas, que saíram da Umbanda, que saíram do Espiritismo. Não é uma culpa da CCB. Isso não é o problema teológico da CCB que forma essas pessoas. O que forma essas pessoas é a capacidade que essas pessoas têm de analisar de forma diferente da maioria das pessoas, tá? E a forma com que elas analisam as coisas, elas chegam à conclusão de que aquilo ali não serve para ela. Porque se o problema fosse a CCB, só haveria ateísmo vindo da CCB. Entendeu? Então esse ateísmo, ele nasce, ele é de origem de qualquer instituição. Repito aqui, se o problema fosse a CCB, não nasceriam ateístas vindo da Igreja Reformada, da Igreja Católica, da Umbanda, do Espiritismo, do Islã, do Judaísmo, certo? Porque seria algo restrito ou como a maioria das pessoas... Não, se a gente fizer uma pesquisa e perguntar, a maioria das pessoas que são ateus, elas saíram da CCB, de longe não é isso. É longe de ser isso. Então, assim... É um pouco de ignorância de pessoas que falam isso, porque elas acreditam, mas elas não têm estudos suficientes para entender como funciona a cabeça. É a falta que faz as pessoas estarem realmente ali no universo ateísta para descobrirem o mecanismo, a forma com que isso se deu. Eu perguntei, não, eu falo isso que eu perguntei. Você perguntou a meia dúzia, você não perguntou a massa. Entendeu? Então, assim, é errado esse pensamento. Errado. Tá? Na minha opinião, até porque eu estou no universo ateísta, eu converso com os ateístas, eu converso com a galera ateísta. Então, assim, a maioria é porque se rendeu ao universo dos estudos da ciência e entende, cara, que esse universo religioso cristão, ele não os representa. Tá? Então, assim, sim, não é verdade, sim e não é verdade é boa, né? Mas sim, não é verdade que a CCB, por ela ter um falso evangelho, segundo algumas pessoas, ela acaba criando, tá, esse universo ateísta. E isso é no olhar de quem quer acreditar dessa forma, ou quem tem alguns elementos, ou que de repente só está vinculado a ateístas que são desse lado emocional, cara. E aí é falta realmente de um estudo mais profundo aos ateístas do lado racional, e aí tem um grande problema, que são muros
parede que separa essas pessoas. É por isso que eu não tenho problema de estar no universo aqui religioso, cristão, conversando, dialogando, porque a gente acaba... eu não tenho esse medo, por exemplo, de estar no meio do universo religioso, porque algumas pessoas têm medo, né, pelo menos as pessoas desse lado emotivo. Porque o cara que é cristão, e ele é cristão pelo lado racional dele, ele não tem problema de estar com amigos, com pessoas do universo ateísta, porque isso não vai influenciá-lo. Do mesmo jeito, o cara que é ateísta, do lado racional, ele não vai ter problema de estar no universo cristão, porque ele não vai ter medo de alguém influenciá-lo. Somente as pessoas que estão nos dois universos de forma emotiva é que tem esse medo, né, onde você vê as narrativas. Não, a gente não pode dialogar com os ateus, porque isso é falta de conhecimento do evangelho. Não, cara, isso é uma ignorância. Na verdade, é um medo incubado que essa pessoa tem do ateu, de alguma forma, influenciar o lado de cá. Ou vice-versa, o ateu, que é só convertido pelo lado emotivo, ele tem medo de dialogar com cristãos e, de repente, ele voltar a ser cristão. É por isso que você vê nos bate-papos, nos podcasts, nas lives, onde misturam-se ateus e cristãos, seja em qualquer uma das duas esferas, né? Um podcast, uma live de ateus onde eles permitem que os cristãos vão. A maioria daqueles ateus, eles são do lado racional e eles não se deixam influenciar. E ainda que sejam poucos, mas esses podcasts onde é o lado cristão e eles permitem que os ateus vão, e se esse lado podcast, live, cristão, ele for racional, ele não vai se abalar com aquilo que o ateu falar, porque a maioria, né, que são movidas para o evangelho do lado racional, eles não têm medo. Não tem medo. Somente os que são movidos pelo lado emotivo da fé e que a estrutura deles é apenas a fé, que eles têm medo. Porque assim, o debate ele vai aflorar, as pessoas vão apresentar as suas narrativas, Porque hoje o mundo da internet é assim, gente. Por exemplo, meu trabalho. As pessoas me perguntam sobre o ateísmo, eu respondo. Mas quando a pessoa começa a dizer, não, mas tem um especialista. Cara, em conversa de botequim, modo de falar, conversa assim no tete a tete, eu com você, ali na rua, todo mundo tem especialista para tudo, todo mundo tem comentário do Google, todo mundo tem resposta para tudo. Mas uma coisa é quando a gente está realmente diante de um debate mais aflorado com referências. Se você reparar que não tem, entendeu? São poucos os que apresentam. Sabe? Porque assim, numa conversa, eu cheguei na tua sala, você é um cristão, você vai dizer que crê em Jesus por isso, ou ateísta, não tem problema, ou que não crê, você vai dizer que tem um especialista que fala sobre esse assunto, tem alguém que descobriu que Jesus existiu, e você vai ter do outro lado alguém dizendo que Jesus não existiu. Você vai ter do lado cristão o cara que diz que tem o especialista do Google, e o lado ateísta que diz que tem um especialista do Google. Você vai ter lá, não, eu tenho um link aqui, eu tenho um estudo, tem um site, tem um cara muito bom, tem um canal muito bom que fala que é provado que Jesus existiu. E você vai dizer que tem um cara muito bom, um especialista, um cara renomado que vai dizer que Jesus não existiu. Então, cara, é terra de ninguém. Entendeu? A verdade é tudo terra de ninguém. Esse debate está há 2000 anos, até mais. E ninguém conseguiu provar nada até agora. Prova daqui, prova assim, lá. E é isso aí. Entendeu? Mas é isso aí. É isso que eu queria conversar sobre essa mística de que na CCB, por ela faltar o evangelho, as pessoas se tornam ateístas. Entendeu? E é como se fosse um pouco de responsabilidade da congregação cristã no Brasil. Está longe de ser isso, cara. Só para os ateus emotivos. E esse ateu emotivo, se você é um evangélico, você conhece o cara lá que é ateu emotivo, cara, o cara que é por causa desse motivo, corre lá que você consegue trazer ele de volta para o evangelho. Agora, aos ateus que são ateus porque eles são pensadores, você nunca vai conseguir, cara. Nunca. Doutor Augusto Cury era ateu e ele se tornou evangélico. Cara, tu já viu as teses do Augusto Cury, cara? Tu já viu as teses do Augusto Cury para justificar o evangelho? Elas são facilmente quebradas por qualquer ateu. Porque eu vi o Jesus para ele aguentar tudo que ele passou. Emoção. Ele analisou Jesus de forma emotiva, o próprio Augusto Cury. Entendeu? Olha como é que é interessante. Não, eu conheci o fulano que ele era ateu. Cara, provavelmente esse cara é o lado emocional dele que falou mais alto do que o lado racional. Entendeu? Ou o lado da ignorância. Tá? Mas eu continuo aqui no meu canal, respeitando a todos aqueles que são cristãos, isso não vai mudar em nada.
Eu só queria posicionar isso porque eu acho que é uma injustiça, na minha opinião, é uma injustiça categorizar a CCB como uma criadora de ateus, porque as pessoas saem de lá decepcionadas com ela, e aí essa decepção faz com que essas pessoas se tornem ateístas, porque se ela tivesse um evangelho genuíno, não aconteceria isso. E aí eu faço a pergunta, então por que nas outras igrejas que tem o evangelho genuíno isso acontece? Não tem sentido. Não tem nenhum sentido isso que foi falar, isso que está sendo propagado por aí, tá bom? Não esquece aí de se inscrever no canal, não esquece aí de deixar o like. Tá, meu nome é Bruno Diedrix, está aí na tela. Um grande abraço para vocês, beijo, até a próxima, valeu.